Agora, há vários tipos de riso. Existe o riso da cabeça, riso intelectual. Aquela piada filosófica que só os entendidos entendem. Você ouve, aí eles riem e você fica, não entendi nada. Existe aquele riso do peito. É o riso mais democrático, mas a si mesmo de elite. Algum caso, o mundo dos negócios, de empresa, e você não é desse mundo, não entende. Mas existe aquele riso da barriga. É aquele riso da piada que todo mundo entende e todo mundo ri. É o mais democrático de todos os risos. Eu escrevi sobre isso e eu vou publicar. Eu estou quase pregando, pastor, sobre o riso do crente. Porque aí vai ficar bom. Porque eu estou falando sobre coisas de crente, o riso de crente. Já falei sobre o choro de crente, as aflições de crente há pouco tempo na igreja. Bem, irmãos, é preciso lembrar que Deus afirma muito especificamente que ouvira as orações de Abraão a favor de Ismael. Vejam o que diz Deus a respeito de Ismael, a respeito dos árabes, dos países árabes. Vamos compreender isso aqui juntos. No caso de Ismael, levarei em conta o seu pedido. Também o abençoarei, eu o farei prolífero e multiplicarei muito a sua descendência. Ele será pai de 12 príncipes e dele farei um grande povo. Então, promessas para o povo árabe. Não tem raiva de árabe, não. Ore pelos árabes. Procure forma adequada de comunicar o evangelho a eles, aos maometanos, aos do Islã especialmente, porque eles também, por eles Jesus morreu, e a bênção de Abraão deve alcançá-los também, a bênção da fé, da salvação. Então eu quero desarmar, se houver aqui algum espírito armado contra árabes, desarmá-los. Eu vim até com a camisa verde, não por causa do time de futebol, porque torço, vocês todos sabem, mas por causa da cor dos palestinos, que é verde. Porque afinal de contas, a nossa camisa é a camisa do cristão. E nós vestimos as camisas dos povos aos quais queremos levar a mensagem de salvação. Eu quero a salvação de palestinos, de árabes em geral, e a salvação dos chineses, e a salvação dos russos. Eu quero a salvação de todos. Por isso, devemos pregar o evangelho a todos. Agora veja, o Senhor enfatizou que Ismael havia de ser o portador da aliança. Não havia de ser o portador da aliança, mas sim Isaac. Deus disse, mas a minha aliança eu a estabelecerei com Isaac, filho que Sara lhe dará no ano que vem por esta época. E Deus cumpriu a promessa, sem atalho, sem ajudinha, porque Deus não precisa. Deus cumpriu. Eu tenho visto aí algumas mães que procuram ajuda médica para ser mães. E aí acontece o que aconteceu com aquela mulher americana, foi mãe de 8. Bebê de proveta, 8. Quantas outras mulheres levariam 12 anos para ser mãe dos 8? Ela de uma vez, logo se livrou logo, 8. E agora ela vai criar uma família. Sabe que conselho eu dou a uma mulher estéril que venha falar comigo? Pastor, o que isso acha de eu fazer uma gravidez in vitro? Ou então encontrar uma barriga de aluguel? Digo, olha, existe tanta criança precisando de uma mãe, precisando de uma mãe do coração, que eu sugiro que a irmã ore e adote uma criança. Amém. Vai ser uma bênção. Eu sou a favor da adoção, não porque nós somos filhos adotivos de Deus. Adoção é uma coisa divina, é uma coisa abençoada. Agora, nem todo pai e toda mãe está preparado para adotar. Tem que adotar amando de verdade. É filho de verdade. É filho em todas as circunstâncias. Filho. Bem, meus irmãos, vimos
que haverá bênçãos também para Ismael. A escolha de Isaac não diminuiu a tremenda bênção sobre Ismael. Ismael deveria ser abençoado, frutífero, multiplicar-se, não apenas de maneira normal, mas extraordinariamente. Ele seria pai de 12 príncipes e não se tornaria apenas uma nação, mas uma grande nação. O cumprimento dessa profecia os irmãos encontram em Gênesis 25, que não temos tempo de ler. Entretanto, os descendentes de Ismael, isso aqui é triste assinalar, os descendentes de Ismael tornaram-se inimigos ferrenhos de Israel e descendentes de Isaac. Basta recordar o Salmo 83. Veja o que diz o Salmo 83, é uma espécie de propósito. Essas palavras ficavam bem nos lábios dos membros do Hamas. Veja o Salmo 83. Salmo 83, 4. Aliás, vocês vão ver aí na tela. Eles dizem, isso é, os inimigos de Israel, eles dizem, vamos dizer juntos? Venham, vamos destruí-los como nação, para que o nome de Israel não seja mais lembrado. É este o propósito até da constituição do Hamas, que agora quer uma conferência com o Fatah, quer uma reconciliação. Será muito melhor ter uma frente única pelos palestinos. O Fatah, vocês sabem, é um partido mais conservador, o apoio ideológico e político da Organização de Libertação da Palestina, da OLP. Mas depois o Hamas, um partido extremista, não é? Cindiu-se do Fatah e se tornou hostil ao Fatah, tomou Gaza do governo palestino. Lembram-se disso? Interessante que a palavra Hamas, Hamazim em hebraico significa maldosos, malvados. Interessante isso. Parece que eles gostam de ser maus. Agora, parece que permanece até hoje. Vamos destruir como nação. O problema do Hamas, por exemplo, é que não admite a existência do Estado de Israel. Para o Hamas, o Estado de Israel é uma aberração histórica. Não tem lugar na Palestina. É essa a posição do Hamas. Não é uma posição de todos os palestinos, muito menos de todos os árabes. Mais de 90% dos árabes não apoiam o Hamas. Vocês sabiam disso. O Hamas é um partido, digamos, extremista. Agora, veja, Sara, amada esposa de Abraão, deu à luz ao filho da promessa com 90 anos de idade e acabou morrendo aos 127 anos. Após Abraão ter enviado seu servo para procurar uma esposa para Isaac, no mesmo lugar, na mesma região do mundo, não é? Lá na Mesopotâmia, uma esposa para o filho, foi Rebeca, que foi encontrada para ser esposa de Isaac. Abraão, depois do casamento de Rebeca, segundo Gênesis 25, casou e teve outros descendentes. Então Abraão, além de Sara e Agar, teve outra esposa, Quetura, e teve outros descendentes. Então os povos árabes descendem de toda esta família abraâmica, que cresceu muito. Não vou ler, porque são muitos nomes. Interessante observar, e esse fato eu encontrei na minha pesquisa, que pesquisando sobre genealogia dessa família abraâmica, descobrimos que os filhos de Abraão, com Quetura, também se tornaram inimigos ferrenhos de Israel. Portanto, vemos claramente que os árabes em geral, que reivindicam ter Abraão como pai, certamente pertencem à mesma família e são ligados a Israel. Nesse contexto, é extremamente interessante observar o que mostrou uma pesquisa recente. Estudo de DNA comprovou que judeus e árabes são parentes próximos, como diz a Bíblia. Afinal de contas, 4.000 anos para cá, são apenas 20 gerações. São parentes, do mesmo sangue semita. Com uma nova técnica baseada no estudo da descendência masculina,